Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1 do PET 3, do 6º ano, tem esse texto aqui. Vamos fazer a leitura dele. Associação de Moradores do Bairro da Camboa. Prefeitura Municipal de Itapissuma, Pernambuco. Secretaria de Obras e Infraestrutura. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. Assunto: carta de reclamação. Ruas e avenidas esburacadas e lixo na via pública. Excelentíssimo senhor ou senhora, diretor ou diretora de obras e infraestrutura. Em 20 de dezembro do ano de 2017, ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebi nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública, ocasionando extremo mau cheiro, sujeira, ratos e baratas. Por confiar e conhecer a responsabilidade desta instituição pública, venho por meio desta carta reclamar o fato mencionado anteriormente, tendo em vista o meu direito enquanto cidadã a ter uma cidade limpa e organizada. Afinal, todos nós trabalhamos e pagamos nossos impostos, previstos na Constituição Federal e destinados a manter a organização de nossa cidade e seu ordeiro funcionamento. Ao ver a rua onde moro cheia de buracos e repleta de lixo, não poderia deixar de reclamar. Ressalto ainda que esta referida associação já havia entrado em contato com esta secretaria, a fim de solucionar o problema. No entanto, nenhuma iniciativa foi tomada. O lixo e os buracos ainda nos causam grandes problemas. Crianças estão adoecendo devido ao mau cheiro e a presença de ratos e insetos é um risco à saúde de todos. Eu e toda a comunidade esperamos há meses pela solução deste problema, que se estende e se agrava a cada dia. Contamos com a seriedade e comprometimento de Vossa Senhoria e seu inegável respeito aos direitos do cidadão. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, eventuais dúvidas e conversas. Sinceros agradecimentos, Ana Marta de Souza Lemos, presidente da Associação de Moradores do Bairro Camboa. Letra A. A quem se destina a carta de reclamação? Então, essa aqui foi uma carta que a presidente da Associação de Moradores desse bairro, lá numa cidade de Pernambuco, escreveu, destinada à área de infraestrutura e obras da prefeitura da cidade dela. O objetivo dela era reclamar sobre os buracos e o lixo que estavam lá na rua dela e na região onde ela mora, e solicitando que o poder público tome uma providência. Então, gente, a carta é um gênero textual que segue uma estrutura básica, né? Essa aqui é uma carta de reclamação, mas ela ainda segue a estrutura básica de uma carta. As cartas, elas se iniciam com a indicação do local e data. Então, aqui em cima foi colocado o nome da cidade, o estado, e logo em seguida foi colocada a data, quando essa carta foi escrita. Depois, é necessário colocar o destinatário dessa carta, ou seja, quem que vai receber, para quem que eu estou escrevendo essa carta. Nessa carta que foi colocada no PET, não foi mencionado o nome do destinatário, mas sim o seu cargo dentro do poder público, que é a posição de diretor de obras e infraestrutura. Porque essa carta aqui não deve ser respondida num contexto pessoal. Não é vamos supor que o nome do diretor lá das obras e infraestrutura seja João. Não é para ele responder enquanto João pessoa, colocar aqui a opinião dele, os desejos dele, a vontade dele sobre isso aqui, não. É para ele responder enquanto funcionário público, enquanto responsável pelo setor de obras e infraestrutura. Porque isso aqui é uma carta formal, ela tem um objetivo de resolver o problema lá dos moradores. Então, aqui foi colocado o destinatário dessa carta. Essa carta aqui, então, ela foi destinada para quem? Para o excelentíssimo senhor diretor de obras e infraestrutura.
E depois que é colocado o conteúdo mesmo da carta, o responsável pela escrita dela deve assinar. Então aqui embaixo foi colocado quem que escreveu essa carta, quem que é o responsável por essa reclamação. É a Ana Marta de Souza Lemos. E aqui embaixo foi necessário ela colocar a posição dela, qual que é a função dela. Porque, tipo assim, quem que é a Ana Marta de Souza Lemos na fila do pão? Quem que ela é para ter poder de reclamar sobre isso ou sobre aquilo? Ela está se colocando enquanto uma simples cidadã? Não, ela está colocando que ela é uma representante dos moradores de um bairro. Ou seja, ela não está falando só sobre ela, não é só ela que está reclamando, é todo um bairro. E ela está falando em nome desse grupo de pessoas. Então, isso aqui é muito importante para dar força para a reclamação dela. Porque se for reclamação de uma pessoa só, de repente não vai ser ouvido. Agora, se for a reclamação de várias pessoas, de um bairro inteiro, aí a reclamação talvez seja mais ouvida, não é verdade? Então, aqui, conforme perguntou na letra A quem se destina a carta de reclamação, é só você colocar isso aqui, ó. Destina-se ao excelentíssimo senhor ou senhora, diretor ou diretora de obras e infraestrutura da Prefeitura Municipal, mas de qual cidade? De Itapissuma, no Pernambuco. Então, você tem que colocar qual que é o cargo da pessoa que vai receber essa carta, para a qual essa carta foi escrita, e também a cidade. Letra B. Quem é o reclamante desta carta? Ou seja, quem que escreveu essa carta? Então, a reclamante é a Ana Marta de Souza Lemos, presidente da Associação de Moradores do bairro Caboa. Aí eu não sei se o bairro chama Caboa ou Camboa, porque lá em cima foi colocado de um jeito. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em cima foi colocado Camboa. E aqui embaixo, no final da carta, foi colocado Caboa. Então, eu coloquei o que estava por último aqui, eu coloquei Caboa. Aí, esse aí foi um erro de digitação do PET, né? A gente não pode fazer nada. O mais importante é você colocar que o responsável pela escrita dessa carta, por fazer essa reclamação, é a presidente da Associação de Moradores desse bairro, que é a Ana Marta de Souza Lemos. Então, só você colocar isso aqui. Letra C. Qual é o assunto tratado na carta? Então, o assunto tratado na carta é a solicitação para que a prefeitura tome providências sobre a presença de buracos e focos de lixo na rua onde mora a reclamante. Então, essa carta aí foi escrita para quê? Qual que foi o objetivo dela? Foi fazer reclamação de que lá no bairro dessa moradora está tendo muitos buracos e lixo nas ruas, e ela faz um pedido à prefeitura para que tome providências para resolver isso. Você não pode só falar que é reclamar sobre os buracos e o lixo na rua, porque ela não quis só reclamar, só avisar para a prefeitura que está tendo esse problema lá, não. Ela está pedindo a solução. Só reclamar não adianta, não. Reclamar, todo mundo reclama. Ela escreveu a carta para a prefeitura ficar ciente de que esse problema existe e que ela espera e ela exige, enquanto cidadã, que providências sejam tomadas para solucionar a questão. Então, você tem que falar sobre a reclamação, mas também falar sobre o pedido de solução. Letra D. Ao relatar os fatos na carta, qual é o posicionamento da reclamante diante do problema? O posicionamento dela é que o lixo e os buracos são um grande problema para os moradores, pois causam mau cheiro, sujeira, ratos e baratas. Vendo sua rua nesse estado, ela não poderia ficar calada. Tinha que procurar seus direitos. Então, você tem que imaginar essa pergunta o seguinte, ó. Qual que é o problema que ela presenciou? Foi o problema dos buracos e do lixo, da sujeira na rua. E aí, diante desse problema, quando ela viu esse problema, qual que foi o posicionamento? Qual que foi a opinião? Qual que foi a ação dela diante disso? A opinião dela sobre esse fato, essa coisa que ela presenciou, é que isso é um grande problema. Aí ela fala que esse problema é por causa do mau cheiro, da sujeira, dos ratos e baratas. E aí ela podia ter ficado quieta. Nossa, esse aqui é um grande problema, né? Esses buracos, esse lixo aqui tá causando mau cheiro, tá causando sujeira, ratos, baratas. E ela podia não ter feito nada. Só que aí o posicionamento dela foi tomar uma atitude, foi falar, foi procurar os seus direitos, foi fazer a carta de reclamação para a prefeitura. Letra E. Quais os argumentos utilizados pela reclamante para que sua solicitação seja acatada? Então, essa resposta aqui ela é grande porque os argumentos dela são muitos. Então, nós vamos colocar todos. Aí eu coloquei aqui enumerado para vocês.
O primeiro argumento dela para convencer a prefeitura, o setor de obras e infraestrutura de que esse problema tem que ser resolvido é o seguinte: o lixo atrai ratos e insetos que podem causar doenças. 2. Os cidadãos têm direito a uma cidade limpa e organizada, pois pagam impostos. Então a prefeitura não está fazendo nenhum favor para eles não, tá? Só empregando o dinheiro que é pago nos impostos para o bem-estar dos cidadãos. 3. Está na Constituição que parte dos impostos seja destinada a manter a organização da cidade. 4. Os moradores do local já estão esperando uma solução há muito tempo. 5. O problema está se agravando a cada dia. Então, por todos esses motivos aqui, a prefeitura tem que tomar uma providência e resolver esse problema para ela. F. Se você recebesse essa carta de reclamação, qual seria a sua resposta para a reclamante? Então, essa resposta aqui é pessoal. Se você fosse lá o secretário de obras da sua cidade e você recebesse essa carta de reclamação, de que maneira que você responderia para a reclamante? Eu responderia da seguinte maneira: se eu fosse a secretária de obras da cidade, eu iria pedir desculpas pela omissão do poder público sobre o problema e iria tomar as providências para que o local fosse limpo imediatamente. Em seguida, iria dar encaminhamento para que os buracos fossem tapados. Também iria providenciar uma placa indicando o número para denúncia caso alguém jogue lixo no local. Parece tão simples, né, gente? Tão óbvio. Por que será que na realidade não seria bem assim? Qual que é a dificuldade? Então, gente, vamos para a atividade 2. O texto que a gente vai analisar é esse cartoon, que é essencialmente composto por linguagem não verbal, ou seja, imagens, né? E aí, o que você está vendo aqui? É uma rua, né, em uma cidade. Você está vendo um gari, né, fazendo a limpeza da rua, recolhendo lixo. Passa um outro homem aqui, segurando o celular. E esse homem, né, distraidamente, parece que ele nem viu o gari que está limpando a rua. Esse homem que está com o celular aqui, ele vai e joga uma latinha aqui no chão. E representando o tanto que ele não tem consciência sobre a responsabilidade dele, a responsabilidade de cada um, quanto à limpeza da própria cidade. Ele não tá nem aí, como se diz, né? Se tem alguém para limpar, então eu vou sujar mesmo. E aí na letra A tá perguntando o seguinte: qual é a relação entre o cartoon ao lado e a carta de reclamação da atividade 1? Ou seja, esse texto aqui, esse cartoon e a carta de reclamação da atividade 1, o que eles têm em comum? Qual que é a relação entre os dois? Os dois textos falam sobre um problema das cidades. Qual que é esse problema? O lixo nas vias públicas. Só que agora você tem que destacar a diferença entre esses dois textos também. Porém, a carta de reclamação foca em pedir uma solução para a prefeitura. Já o cartoon mostra uma crítica às pessoas que jogam lixo nas ruas. Então, eles têm em comum, é porque os dois falam sobre o lixo nas ruas, e o que eles têm de diferente é porque a carta está pedindo uma solução para o problema, e o cartoon está criticando as pessoas que contribuem para esse problema acontecer. Letra B. Qual a diferença entre o posicionamento do rapaz com o celular no cartoon e a reclamante da carta de reclamação? Então é o seguinte: a reclamante se preocupa com a limpeza das ruas. O rapaz do celular não está nem aí para esse problema. Inclusive, ele mesmo ajuda a piorar o problema. Letra C. Que tipo de posicionamento dos cidadãos seria mais correto diante da problemática do lixo nas cidades? O correto seria todos os cidadãos se preocuparem em descartar o lixo nos locais adequados e não ficar achando que o lixo desaparece sozinho quando você joga ele na rua, por exemplo. Então, o posicionamento correto dos cidadãos, segundo minha opinião, seria todo mundo descartar o lixo no lugar correto, ou seja, dentro da lata de lixo. Nas cidades que têm coleta seletiva, por exemplo, as pessoas têm obrigação de fazer o descarte do lixo de maneira correta, selecionando, separando o lixo conforme aquelas cores lá das lixeiras da coleta seletiva. E nas cidades que não têm coleta seletiva, pelo menos a pessoa não devia jogar o lixo na rua, devia jogar o lixo dentro da lata de lixo. Todo lugar que você vai tem uma lata de lixo. E se não tiver, a sua obrigação é levar o seu lixo com você
para jogar fora quando você chegar lá na sua casa. Atividade 3. Leia o texto abaixo e responda. Sintomas das doenças. Mosquitos são responsáveis pela transmissão. Sintomas comuns e sintomas específicos. Aí aqui embaixo vão ser colocados os sintomas da dengue, da zika, chikungunya e maiaro. Todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti. E aqui embaixo foram colocados os sintomas comuns, ou seja, os sintomas que são iguais em todas essas doenças, e os sintomas que são diferentes em cada uma delas. E esse texto aqui foi publicado no site da Fiocruz. O que é a Fiocruz? A Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, é uma instituição de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, localizada no Rio de Janeiro, Brasil, considerada uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. Então, gente, quem veiculou, quem publicou, quem é o responsável por esse texto informativo aqui é uma instituição ligada à pesquisa sobre saúde pública. Aí vem a pergunta da letra A. Normalmente, em qual local podemos encontrar textos como esse ao lado? Então, eu coloquei aqui, diferentes meios de divulgação desse tipo de texto. A gente pode encontrar esse tipo de texto aí nos postos de saúde, né, através dos cartazes e dos panfletos, ou no site do Ministério ou Secretarias de Saúde, ou ainda em sites sobre saúde, igual esse aí da Fiocruz. Então, esses aqui são os locais onde a gente normalmente pode encontrar esse tipo de texto. Letra B. Qual a finalidade desse texto? Para que ele serve? Para que ele foi escrito? Informar o leitor sobre as semelhanças e diferenças entre os sintomas das doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito. Então, esse texto aqui foi feito para levar a informação às pessoas sobre as doenças que são causadas pelo mesmo mosquito e quais que são as semelhanças e as diferenças entre os sintomas dessas doenças, para a pessoa poder comparar. Letra C. A quem se destina esse texto? Então, o público-alvo, para quem que esse texto aqui foi escrito? Toda a população brasileira. Letra D. Qual a importância de publicações como esta? Oferecer informações de qualidade e confiáveis à população. Assim, as pessoas ficarão mais atentas e buscarão a ajuda médica quando apresentarem certos sintomas. Atividade 4. Leia o texto abaixo e responda às questões. Nova linhagem do vírus da Zika está em circulação no Brasil e pode originar epidemia, diz estudo. Cientistas detectaram em 2019 sequências genéticas de uma linhagem africana do vírus. Como ela nunca havia circulado no país, maior parte da população não tem anticorpos para combatê-lo. Uma nova linhagem do Zika vírus está em circulação no Brasil. Segundo pesquisadores no Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da Fiocruz Bahia, por meio de uma ferramenta que monitora as sequências genéticas do vírus, os cientistas detectaram pela primeira vez no país um tipo africano dele, com potencial de originar uma nova epidemia. Com a leitura dessa parte aqui, a gente já consegue responder as atividades. Letra A. Qual é o tema da notícia? Você pode pegar esse tema aqui a partir do título. O tema aqui, então, é o resultado de um estudo científico que descobriu que tem uma nova linhagem do vírus da Zika circulando no Brasil, o que pode gerar uma epidemia. Essa notícia é de 2019, tá? Então, o assunto, o tema da notícia é esse aqui. Letra B. Que tipo de reação essa reportagem pode provocar no leitor ou na comunidade em geral? Então, a reação que esse tipo de notícia pode gerar na população, é uma hipótese, né? Não é certeza. O que pode gerar na população seria isso aqui, ó. Essa notícia pode fazer o leitor e a comunidade ficarem com medo desse vírus se espalhar entre a população, fazendo muitas pessoas adoecerem, causando sobrecarga no sistema de saúde e podendo até ocasionar muitas mortes. É o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Quando as notícias sobre o coronavírus começaram, as pessoas ficaram com medo dessa doença se espalhar,
fazendo muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, sobrecarregando os hospitais e levando a muitas mortes. E esse é um medo compreensível, porque acabou acontecendo, né? No caso do coronavírus, esse medo se transformou em realidade. No caso do Zika vírus, ainda bem que não aconteceu, né? Porque essa notícia aqui é de 2019. Não houve uma epidemia de Zika vírus no Brasil. Isso não foi noticiado. Isso, gente, se for um país normal. Porque se for um país como o Brasil, esse tipo de notícia pode gerar reações bem esquisitas. Tipo assim, ó. Uma enxurrada de fake news sobre o vírus no WhatsApp. Pessoas nas redes sociais xingando os africanos, porque falou que o novo vírus tem origem africana. Esse Zika vírus aí. Dizendo que a culpa da epidemia é deles, né, dos africanos. Que nem as pessoas fizeram com o Covid, né, falaram que a culpa é dos chineses. Inúmeras postagens no Facebook dizendo que esse vírus é um castigo divino. Uma avalanche de memes, etc. Então, num país normal, esse tipo de notícia causa medo. Agora, num país que precisa ser estudado pela NASA, igual o Brasil, aí esse monte de reação esquisita aí é o que acaba acontecendo. Ô, gente, para ficar bem claro, a resposta que você vai marcar aí no PET, que você vai escrever no PET, é só essa aqui, ó. Que tá de azul escuro, essa que eu marquei aqui para vocês, tá? Essa outra parte aqui que eu coloquei embaixo, entre parênteses, é só uma crítica que eu tô fazendo, tá? Isso aqui não é pra você colocar, não, pelo amor de Deus. Então, essa foi a correção aí do PET do 6º ano, semana 1. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aí, compartilhem com os seus colegas. Façam o PET, entreguem para as professoras aí. Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para alguns inscritos do canal. Então, um salve aí para você, Tidica TV, Lucas Daniel, um salve, Nicole Del Busso, Silvana Lopes, abraço, Rodrigo da XJ6, Camila Vitória, Davi, Arlindo Chaves, que está sempre comentando aqui nos vídeos, Maria Gomes, um abraço, Joaquim FF, Letícia Bruna, LNFF, Marisângela Moreira, Pedrão Doidão, salve, Letícia Fernandes Rezende, mas na verdade quem usa esse perfil é um aluno, ele não falou o nome, mas um salve assim mesmo. Rian 222, que pediu para eu dar uma divulgada aí no canal dele. Então, tá aí, Rian. Abraço. Detodes, mas na verdade o nome dele, ele me falou aqui embaixo, é João Victor Braga. Um abraço para você, para sua professora e para todo mundo aí do 7º ano A da escola Odilon Berrens. Não sei se é assim que pronuncia, não. Um abraço aí para vocês. Obrigado por estarem sempre assistindo os vídeos aqui do canal. Antônio Donizete, Alessandra Pereira Menezes, Joaquim Minecraft, Elton Júnior, Juba S2, Miguel Egito, um salve. A bateria tá acabando. Nearzin TV, um salve. E semana que vem a gente continua a correção desse PET, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!